sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a aula de número 44 de arte e hoje vamos falar e fazer, como vocês já estão vendo, pigmentos naturais. Como se extrai, e se faz tinta então de maneira caseira usando elementos naturais. Como objetivo, nós temos analisar os elementos constitutivos das artes visuais. Então, pensando desde o início dos tempos, o homem já utiliza os elementos da natureza para extrair aí cores, Seja para colorir tecidos, materiais de decoração, seja para pintura corporal, Pensando em indígenas, pensando aí nas pessoas então que utilizam a natureza como meio de extrair os produtos, inclusive as tintas, e inclusive até hoje em dia, cosméticos, alimentos, são aí utilizados elementos naturais para conseguir cor nesses produtos. Então, muitos cosméticos buscam cada vez mais algo mais orgânico, algo mais natural. Então, em vez de usar pigmentos e corantes artificiais, buscam-se alternativas então de vegetais, flores, frutas, verduras, enfim, uma infinidade de produtos que têm essa capacidade então de soltar essa cor. Mas vamos do início, O que é um pigmento? O pigmento é uma substância química então que é liberada, por determinada planta. Isso ocorre quando ela é fervida ou macerada. Então, assim, nesse caso eu não fervi nenhuma, eu esmaguei, usando uma ajudinha de uma haste de madeira, então, para eu poder esmagar essa planta para que ela possa, então, soltar esse pigmento com um pouquinho de água, Então, em outras palavras, são substâncias que, quando aplicadas a um material, lhe conferem cor. Por exemplo, a beterraba, que eu trouxe aqui já raladinha, quando a gente manipula, os dedos já ficam rosados, É um alimento muito rico aí em pigmento, assim como outros, por exemplo, a cenoura, eu tenho páprica também, açafrão. Então, assim, são produtos, por exemplo, a páprica e o açafrão são temperos, uso culinário, e que, além de sabor, também conferem aí cor, ao alimento, ou aqui eu vou usar para confeccionar uma tinta, As flores também são bem interessantes, as reações com pigmentos delas. Algumas flores, elas mudam bastante da sua cor original quando elas são maceradas, aí, diluídas com um pouquinho de água até chegar no papel. Então, isso a gente vai conhecer esse resultado hoje. O processo aí de produção dessa tinta artesanal é bem simples e é bem bacana de fazer. O que eu preciso somente? Água e cola branca, E um ingrediente aí que tem um pigmento, que tem uma cor. Terra, por exemplo, aqui eu trouxe uma amostra de terra. Existem terras de cores diferentes, Aqui na região a terra preta, vermelha predomina, mas tem regiões que a terra é bem vermelha. Então vai dar uma textura, um pigmento diferente, Um resultado de cor diferente. Então há tantas possibilidades. Terra, por exemplo, vocês sabiam que algumas pessoas até utilizam a terra para extrair o pigmento e pintar paredes, pintar uma casa, por exemplo. Então, é possível sim. Para que eu uso a cola aqui, nessa situação? Para dar uma consistência um pouco melhor e para ela fixar melhor no papel também. Porque se eu deixo só com a água, dá um tom bem de aquarela, mas fica aguado demais. Então, realmente, a cola entra aí para espessar essa tinta e ajudar na fixação, então, na superfície. Também é interessante colocar que quanto mais cola, como a cola é branca, mais clara vai ficar essa minha cor, Então, vamos aí a esses processos, de confecção de tintas caseiras. Eu vou começar com algumas amostras que eu já preparei previamente. Aqui eu trouxe couve. O verde, apesar da clorofila ser bastante intensa, no vegetal, no caso, na folha, enfim, no elemento natural, mas para soltar esse pigmento não é tão fácil. Então, a água, ela tá verdinha. Eu coloco pouca água para concentrar essa cor.
a água tá verdinha, mas quando eu coloco no papel, ela fica bem suave, tá? Aqui eu tenho só a água, então eu vou acrescentar um pouco de cola para ter essa fixação. Eu tenho como opção, eu posso... Não vou colocar muito para tentar não comprometer a cor. Eu posso, inclusive, coar, né? Aqui eu vou deixar a folha junto mesmo, que é para ter... para tentar reforçar essa cor. Vejam que o verde, ele fica mais esbranquiçado, só que a cola é importante para ela ajudar nessa fixação, tá? Então, ó, vamos ver então o resultado da couve. Nossa, é quase translúcido, ó. Quando seca, ele melhora um pouco. Vejam que ela ainda tá bem líquida, ó, ela chega até a escorrer ali um pouquinho, ó. No secar, ela enfatiza um pouco mais, tá? Vejam, ela até tá escorrendo ali de bastante líquida. Só que se eu colocasse mais cola, ela ia ficar ainda mais clara. Então, o verde realmente é bem difícil de aparecer, tá? Da gente conseguir tirar essa textura. A beterraba, olha que legal. A beterraba, então, eu ralei. Ela pode ser fervida também. E aqui a gente consegue ver já uma cor bem forte. Vamos ver. Eu vou até fazer um experimento aqui. Eu vou primeiro só ela bem líquida. Ó, ela sem a cola. Agora eu vou acrescentar aqui a cola pra gente ver então se ele vai clarear muito. Ó, eu não vou pôr muito. Eu coloco aqui um tanto e eu vou misturar. E quanto mais você deixar de molho, no caso, a beterraba, no caso, ou algum outro elemento, a tendência é que ele solte mais cor, tá? Mais pigmento. Então, vamos ver agora com a cola. Vejam que ele mudou um pouquinho. Eu poderia colocar mais cola até, tá? Então, vamos... Ó, vejam que tem até uns pedacinhos aqui, mas é porque eu não coei, né, essa beterraba. Deixa eu secar ali. Então, vamos ver quando secar, então, o resultado que ela vai ter. Se você quer algo mais espesso, que nem aqui tá bastante líquida, né? Você coloca mais cola, tá? E se quiser mais forte, é só colocar mais beterraba ou mais do elemento natural, né? Ó, essa comparando ao verde apareceu bem. Vamos à cenoura, então. A cenoura, ela é bem laranja, mas vejam que o líquido, ele é bem translúcido, tá? Esse, eu vou aplicar sem a cola, pra gente ver se ele vai aparecer. Ó, vejam que ele escorre muito sem a cola. Então, com a cola ele já fica líquido, mas sem é mais ainda, tá? Vou colocar um pouquinho de cola. Por exemplo, a cenoura, a couve, que elas não... A gente percebe que elas não extraem muito esse pigmento. Talvez seja bacana realmente experimentar a diferença dele com a fervura, né? E somente assim esmagadinho. Ó, ele até mudou, ele ficou... A gente vê que a água realmente não é muito laranja, né? Ó, ele quase não dá pra ver, ó, com a cola. A gente vê que o papel fica molhado, mas ele fica bem clarinho, né? Apesar, então, para ver que não depende só da cor do elemento natural, porque aqui o laranja da cenoura é bem forte, mas ela não solta muito esse pigmento, tá? Agora, eu tenho o açafrão. Esse sim, ele é bem amarelo, ó, vejam, e ele é granuladinho assim. Como ele tá bem líquido, então vou colocar a cola. Ele vai ficar um pouquinho mais claro, mas vai ficar mais espesso, vai ficar melhor de aplicar também. Mexe bem, mexendo você vê que esse farelinho, esse granulado, então ele acaba dissolvendo um pouquinho mais. Ele ainda vai dar uma textura no papel por causa do granulado, né, do pó ali do açafrão. Ó, só de eu limpar aqui o pincel já dá pra ver que ele ficou bem amarelo. Deixa eu limpar bem aqui.
Ó, o açafrão sim, dá pra ver a cor, olha que bonito. E ainda ele dá uma textura, né, esse granuladinho ali que fica bem legal. A outra que eu trouxe, que também é de uso culinário, é a páprica, tá? Ela tem esse aspecto também granuloso. Vou colocar cola, já vou aproveitar e colocar aqui nos demais, para depois eu só misturar. Vamos ver, a páprica também vai dar esse aspecto mais granuladinho, tá? Mas não tem problema. Para o que você quer fazer também até fica legal. Vejam que ela ficou bem mais clara, né? Em vista o açafrão que ficou bem amarelo mesmo. Ele fica quase rosadinho, ó. O vermelho que era ele puro, né? Olha só, fica bem diferente. Na verdade, fica mais textura do que cor. Vamos ver quando secar o resultado. Em seguida, eu tenho terra. Então, terra do jardim mesmo. Vou misturar aqui a cola que eu já coloquei. A terra, dependendo da terra, né? Você consegue aí várias cores diferentes. É bacana até se você temperar peneirar, né? Para tirar os grãozinhos ali, aquele parte mais arenosa, né? Eu vou aqui fazer metade para conseguir usar o espaço da folha. Vejam que a terra ela também fica granulosa, mas funciona super bem para uma cor bem forte, né? Eu diria que os tons de marrom, assim, eles são bem fáceis de obter, né? Tanto produtos culinários, por exemplo, canela, molho shoyu, também são possíveis aí para fazer a tinta. A flor, essa aqui eu já preparei, uma flor bem vermelha. Vamos ver então, ó, a aguinha tá bem vermelha. Vamos ver então com a cola, tá ficando rosada. Vamos ver no papel que tom que ela vai ficar. Eu acho que vai ficar até meio arroxeado, assim, meio lilás. Vamos ver. Vou torcer aqui, esmagar o excesso de água. Opa, até misturou um pouquinho com a terra. Mas ele fica rosado. Olha que interessante, pelo tom vermelho da flor, que é bem intenso, ela fica bem apagadinha, né? Então é bem interessante. A última flor que eu trouxe, eu resolvi aqui mostrar como eu esmaguei, então, tá? Essa florzinha aqui, ela é meio roxa e eu só tiro as pétalas realmente, tá? O galinho verdinho eu deixo de lado, tá? Eu coloco essas pétalas e eu vou esmagar, então. Vou colocar mais algumas para tentar deixar mais intenso. Quanto mais você esmaga também, melhor o resultado, tá? Então, eu vou esmagando, amassando para soltar esse pigmento. Vamos ver se ele vai chegar a ficar roxinho. Porque na flor ele é bem intenso também. Misturo, esmago. Ó, a água, ela não está muito da cor. Vamos esmagar um pouquinho mais. E eu vou colocar, então, a cola. Então, a água, ó, ficou um pouco roxinha. É legal fazer experimentos. Então, sair no jardim aí em busca de cores diferentes, né? Para ver aí, os resultados são bem interessantes. Auxiliaria se eu não colocasse tanta água. Eu coloquei bastante água nesse meu potinho aqui. Vou até derramar um pouquinho aqui para tirar esse excesso, para ver se ele vai ficar uma corzinha mais bacana. Olha, quase translúcido. Se eu experimentar colocar mais flores, a tendência é que ele fique mais forte. Eu vou colocar todas as flores que eu tenho aqui. Tem algumas frutas também que quando a gente, por exemplo, a amora, que quando a gente come, a gente já percebe que ela solta na própria mão, assim, um pigmento bem forte. Então, são opções, assim, bem bacanas para se experimentar, tá? Olha só.
A cola deixou ela bem esbranquiçada. Então, ó, ela chega a ficar translúcida, né? Também é uma flor aí de cor bem intensa, mas que acaba não extraindo todo esse pigmento, né? Mas vejam, né, as cores que mais funcionaram, né? A beterraba ficou bem legal, o verde ficou bem apagadinho, mas enfim, aparece um pouquinho. Aqui a cenoura, vejam que quando seca ela fica mais visível, porque não dá aquele aspecto molhado da folha, né? Mas ainda o açafrão, a terra e a beterraba foram as que mais intensa ficaram. Mas enfim, é uma dica aí para você experimentar produtos naturais e perceber aí de como eles se comportam, como a gente consegue extrair então esses pigmentos naturais. Um abraço e até a próxima!